Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larry Dica e nós estamos no canal Pelos Caminhos da História. Vamos para mais uma viagem pelo mundo instigante da história, pelo mundo do conhecimento, pela aquisição de novos saberes. Isso é muito importante, muito mesmo. Hoje é a nossa terceira aula sobre as civilizações da Antiguidade Oriental. Nós falaremos a respeito da última dessas três civilizações nesse conjunto de aulas, uma vez que não são as únicas. Nós temos na Antiguidade Oriental também o Egito e a Mesopotâmia. Já falamos também da Antiguidade Oriental sobre os hebreus, já falamos a respeito dos fenícios e hoje nós falaremos dos persas. Assunto muito importante. Os persas correspondem a uma civilização muito importante mesmo, tá? Os persas. O território persa fica onde atualmente é o atual Irã. Os povos persas podem ser conhecidos por duas nomenclaturas, né? Na antiguidade, eles não eram conhecidos como persas. A denominação persa vai ser dada a eles posteriormente pelos romanos. Na Antiguidade Oriental, eles eram conhecidos como os povos medos. Os persas corresponderam ao maior império da Antiguidade Oriental. Não o maior império da Antiguidade, mas o maior império da fase oriental da Antiguidade. Aí sim, né? Eles dominaram um território gigantesco, eles dominaram uma extensão territorial gigantesca, né? Chegando a constituir o maior império de toda a Antiguidade Oriental. Ciro e Câmbises foram as primeiras conquistas territoriais nessa expansão do Império Persa. Dario I foi o auge, né, do Império Persa. Sob o governo de Dario I, eles chegaram ao topo, ao ápice, né, das conquistas territoriais do Império Persa. Foram divididos em províncias. Essas províncias eram chamadas de satrapias. A primeira moeda internacional foi o dárico, né, de Dario, né? Então, a primeira moeda internacional, moeda essa que vai ser implantada por toda a extensão do Império Persa, por isso, primeira moeda internacional foi o dárico de Dario, né? Ele que impõe a utilização dessa moeda, né, em toda a extensão do Império Persa, do gigantesco Império Persa. Construiu uma rede de estradas e de comunicação que interligavam todas as partes do Império Persa. Isso foi muito importante, porque facilitava, né, a locomoção de mercadorias, do comércio de uma cidade para outra, a locomoção das informações para chegarem em todas as extensões do Império, né? Isso é muito importante. É algo, né, significativo que os persas deixaram e que nós fazemos até hoje, né? Os persas, sob o governo do rei Xerxes, né, experimentaram a sua decadência. Foi no governo de Xerxes que ocorreram as chamadas guerras médicas, que não tem nada a ver com medicina, tem esse nome médicas, porque na Antiguidade Oriental, como eu disse a vocês, eles eram denominados, conhecidos como os povos medos. Daí o nome guerras médicas, contra os povos medos. Contra os medos, guerras médicas, né? Então essas guerras foram travadas contra os gregos e, né, o princípio do fim, né, do Império Persa é aí, né, onde eles vão ser derrotados por uma coalizão, por uma junção das cidades gregas. Coalizão essa que vai ser comandada, né, por algumas cidades da região do Peloponeso, né, por Atenas, na região do Peloponeso. Comanda essa coalizão, essa junção do povo grego contra Xerxes, contra o Império Persa, e aí eles experimentam suas primeiras derrotas, e a partir daí inicia-se o processo de decadência do poderoso Império Persa. Não influíram nos costumes dos dominados. Olha que legal isso. Eles dominaram muitos povos, muitas civilizações,
mas eles não influenciavam, eles não influíam, né, nos costumes, eles respeitavam os costumes das tribos, dos povos, das civilizações que eles dominavam, né, que entravam no poder do Império Persa, né? Eles cobravam tributos e exigiam desses povos uma integração no exército, né? Os guerreiros desses povos dominados passavam a compor o exército persa, por isso que ele ficava tão poderoso, tão grande, tão forte, mas respeitavam, né, a cultura, a religião, os costumes desses povos que eram dominados e conquistados. Isso é muito importante ser ressaltado, né? A economia era basicamente agrícola, existia, né, o processo de servidão coletiva. Em momentos importantes para a civilização, toda a população se tornava servo e tinha que trabalhar para o governo, né? Por isso, servidão coletiva. Na religião persa, né, prevalecia o chamado zoroastrismo ou mazdeísmo, dualidade entre Hormuz, Mazda, que é o bem, e Ahriman, que corresponde ao mal. O povo persa tinha isso muito bem definido, o distanciamento entre o bem e o mal dentro da religião, dentro de suas crenças, dentro do chamado zoroastrismo ou mazdeísmo, que é o nome atribuído ao aparato religioso do povo persa. A Vesta, né, que é o livro sagrado, os persas também possuíam um livro sagrado, né, assim como os hebreus que tinham a Torá, né, que corresponde aos primeiros livros da nossa Bíblia da atualidade. Os persas tinham a Avesta, que era o livro sagrado do povo persa, era o livro sagrado do zoroastrismo ou mazdeísmo, né, que são os nomes dados à religião persa. Nós temos, como eu já disse anteriormente, Dario, com o auge do Império Persa, e Xerxes, né, que é onde inicia-se o processo de decadência, né, do Império Persa. Então, uma civilização extremamente importante, e por meio dessa civilização nós fechamos a fase da chamada Antiguidade Oriental. Eu deixo aqui para vocês todo o meu carinho, um grande abraço, né? Gostaria de pedir para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, né? Aperta lá o botãozinho inscrever-se, faça a inscrição no nosso canal, cutuca, comenta, curtam os nossos vídeos. Isso é muito importante, é tudo feito com muito amor e carinho para vocês, pensando no aprendizado de vocês. Um grande abraço, um grande beijo, fui!